Glória a Jesus, para todo sempre seja engrandecido o nome querido e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus, amados. Que a palavra de Deus seja com todos vós. Amém? Oremos? Louvado seja Deus. Glorificado e eterno Deus. Senhor Jesus, Rei da glória. Ó Senhor Jesus, que desceu dos céus, habitou entre nós, é o nosso Deus encarnado, meu Pai. O Senhor, quando bebezinho, era Deus. Quando menino era Deus, quando adolescente era Deus, quando moço era Deus, quando pregou era Deus, quando estava entre nós era Deus, quando estava na sua casa era Deus, quando estava deitado na sua cama era Deus, quando ia para as refeições tu eras o Deus, tu és o Deus em tudo que somos, tu és Deus, por isso tu mesmo disseste, não estás escrito que eu sou Deus e vocês são deuses? Somos a imagem e a criatura do nosso Deus, a imagem dele. Somos reflexos dele. Somos realmente a imagem dele. Aquilo que ele é, nós somos também. Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai e estaremos satisfeitos. E Jesus lhe disse, como podes dizer isto, mostra-nos o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. E Jesus estava ali, em carne, em pele, em nervos, em ossos, em sangue, em cabelos, em olhos, ouvidos, línguas, bocas, dentes, pernas e braços. Tudo ali. O Senhor disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, meu Deus, eu lembro desta palavra, Senhor. E como o Senhor vai fazer isso, meu Deus? Eu entendo, Senhor, que é através da minha vida, Senhor, e através da vida de todo aquele que o Senhor chamou, de todo aquele que o Senhor escolheu, meu Deus, para estar na sua obra, meu Pai, falando das suas maravilhas, falando do seu poder e dizendo que só o Senhor é Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aonde fica, ó pastor? Então a trindade nesse negócio, onde fica? Que trindade, amados? Que trindade, meus amados? Oh, glorioso seja o seu nome, Senhor Jesus. Vem sobre nossa vida. Está escrito, Senhor Jesus Cristo. Senhor é Deus. Jesus é Filho. Cristo é a unção de Deus, que é o Espírito Santo. Então, Senhor Jesus Cristo, é como dizer Pai, Filho e Espírito Santo. E o resto já vai tudo nessa mesma direção. Mas o que nos move é a nossa fé. Senhor, ajuda a nossa fé, guarda a nossa fé, Senhor. Abençoa, Senhor, nesta tarde, meu Pai, nesta tarde esplendorosa, meu Pai. Vem abençoando, derramando graça, Senhor, na vida de todo aquele que possa, Senhor, nos interpretar bem, Senhor, com as palavras que o Senhor a nós nos revelar, meu Pai. Quando eu digo a nós, ó Pai, é porque o Teu Espírito Santo está presente, Pai. Mais do que Ele, ninguém, Pai, mais do que Ele, ninguém pode estar presente, Senhor, em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia e glórias a Deus. Para os enfermos agora, que estiveram enfermos junto comigo, que estive por uns dias atrás, no isolamento de um hospital, e ninguém podia entrar, e colocaram uma placa lá na porta, ninguém pode entrar, paciente isolado, paciente em isolamento, paciente de suspeita disso, suspeita daquilo, e suspeitaram de umas bolhas que estourou no meu rosto, na minha cabeça e pelo meu corpo todo, barrigas, costas, pernas, mãos, em todos os lugares, e bolhas que estouravam, e a dermatologista não sabia o que era. Alguns chegou a dizer, é M-Box, outros disseram, é doença do macaco, outros disseram, o senhor foi para a África? O senhor foi, para onde o senhor esteve? Nós nunca vimos uma doença como essa. Eu falei, olá que vou saber, eu só sei que Deus é na minha vida, o Senhor Jesus está comigo, isto foi se manifestado para que eu pudesse vir trazer a palavra de Deus aqui também, para que eu pudesse estar pregando o poder de Deus aqui também. Mas o Senhor vai ficar isolado
Falei, não tem problema, eu não estou isolado não, eu trouxe a minha Bíblia, eu trouxe a palavra aqui comigo, eu não estou sozinho, Jesus está comigo, não querem deixar minha esposa entrar, não querem deixar meus filhos me ver, não querem deixar ninguém, só pode ver pelo vitrozinho, não tem importância não, eu não estou assustado, eu não estou abatido. Calma, pastor, não é desse jeito. Nós só vamos examinar para ver direito o que é. E fizeram exame de sangue e não deu nada. Fizeram exame de pele e não deu nada. Fizeram com outro dermatologista especializado, não deu nada. Mas agora está desaparecendo, porque Deus é bom. E quando Deus é bom, Ele é bom porque eu sempre canto assim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, o seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo de vida derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, o seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. A Bíblia, glória a Jesus, vamos ver. Lucas, capítulo 6, versículo 45. A parte B do versículo. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Glória a Deus. Aleluia. Da abundância que há no seu coração fala a boca. Isso significa que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Oh, meus amados irmãos, uma boa tarde, meus amigos. E para os aniversariantes desse dia, como foi do dia de ontem, do meu amigo querido Antônio, lá da cidade de Barra Bonita, que nós chamamos carinhosamente de Tonhão, mas eu mesmo chamo ele de Toninho, porque é muito amigo, muito chegado mesmo, amigo que não está olhando para atos religiosos, nem para afeições disso ou daquilo outro, não. Ele sabe como ser amigo dos amigos, não é? E eu digo para vocês, meus amigos, para você ter um amigo, primeiro, esse amigo precisa ser amigo de Cristo, para depois ser seu amigo, com palavras sinceras, com palavras eternas, com palavras de amor. Amém? Esses têm que ser os seus amigos. Primeiro você tem que ver se ele é amigo de Cristo, porque se ele não for amigo de Cristo, não vai servir para ser o seu amigo. Oh, meus amados, quando Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, meus irmãos, ouça aqui o que o pastor, pregador, Iosef José
mas conhecido também como pregador Zé Cido, está dizendo para você. Jesus, quando fala, a boca fala do que o coração está cheio. Ele não está dizendo desse coração que puf, 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 que pulsa. Não, amados. Não, pastores. Não, anciões. Não, apóstolos. Não, bispos. Não, sei lá quem e que crédulo for e que com título for. Não. Nada disso, humanos. Nada disso. Isso é espiritual. Ele está falando do nosso intelecto. Ele está falando da nossa mente. Coração é a nossa mente. É a nossa mente. É o centro-comando da nossa alma. É tudo o que pensamos. Tudo parte da nossa mente. A boca vai falar de tudo que você mentaliza, de tudo que você pensa, de todas as palavras frívolas e tortuosas que falarem o homem aqui nesta vida, seja na escola, no boteco da esquina, seja lá na casa dele, seja lá entre a roda de amigos, seja lá no trabalho, de toda a palavra frívola que vocês falarem, hão de dar conta no dia do juízo. Então preste atenção com as suas palavras. Está bom? Então Jesus está falando do intelecto, está falando da nossa alma, do centro-comando da nossa alma. Por que você acha que as pessoas estão estabanadas, as pessoas estão agitadas, as pessoas correm de lá para cá, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão como nervo na flor da pele? Eu estou morando aqui pertinho do São Paulão, aqui, onde tem notícia toda hora, assim na cara da gente aqui. É 2, 3 palavras no trânsito lá, pega o revólver, vai lá, pá, tá, e já mata e pronto. Por quê? Porque as pessoas estão com o nervo à flor das peles. E estão sem Deus. Estão sem Deus. É mulher brigando com o marido brigando com a mulher. É aquela guerra dentro de casa, meu Deus. E vai falar com a mulher fala, não, porque a razão é eu que estou com a razão, ele que me ofende, chega gritando. E vai falar com o homem fala, não, a razão é minha, essa mulher não faz nada aqui dentro de casa. Meu Deus, de quem é a razão? Quem está com a razão? Aí fala, não. Sabe qual que é a solução? A solução é separar. A solução é separar, pronto, aí acaba o problema. Nada disso. Não tem essa coisa de separar, não. O que aconteceu com você, minha filha? O que aconteceu com você, minha filha? Vamos fazer aqui uma conversa entre nós, já que vocês vieram buscar ajuda pastoral. Vamos, o que está acontecendo? Pastor, é o seguinte, pastor. Essa mulher me traiu, pastor. E agora, pastor, como é que eu posso viver com essa mulher? Essa mulher me traiu, pastor. Essa mulher saiu com o meu melhor amigo, pastor. Era o meu melhor amigo. Ele era seu amigo, é? Eu já falei para você, primeiro tem que ser amigo de Cristo, para depois ser seu amigo. Se ele fosse seu amigo, não teria acontecido isso. E você? Você não diz nada sobre você? Você nunca cometeu delito nenhum? Você nunca traiu a sua mulher? Você nunca fez mal para a sua mulher? Jesus disse assim, aquele que perdoardes, com a mesma medida que ele perdoardes, ele será perdoado. Hã? E o que você fala do que você fez? O que você fala do que você fez? Os dois têm que pedir perdão um ao outro. Os dois têm que se perdoarem mutuamente um ao outro. Pastor. Não é fácil não, pastor. Não é fácil mesmo. Não é à toa que Jesus diz assim, aqueles que quiserem seguir após mim, tome a sua cruz e siga. Não é fácil não, essa cruz que eu carrego, pastor. Essa cruz que eu carrego. Eu tenho uma cruz pesada. O meu trabalho é uma cruz pesada. O meu trabalho, o senhor precisa ver como é que é o meu trabalho. É uma cruz pesada para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. O Senhor mandou eu tomar a cruz, pastor. Eu tomar a cruz e seguir até Ele. Como que eu vou com essa cruz pesada? Eu tenho uma sogra, umas parentes lá que são uma cruz pesada de carregar. Eu tenho também uma cruz que eu carrego, pastor, por causa de pensamentos ruins que eu trago de tempos passados, e essa cruz tem me sufocado, essa cruz tem me deixado cada vez mais que parece que tem um caminhão em cima das minhas costas, mas não é sobre essa cruz que Jesus está falando para você tomar essa cruz e ir após Ele. Não é. E não é, jovem, aquela cruz que você carrega no pescoço assim, feito aí um colar, sei lá como é que chama isso. Isso aí, eu nunca usei desse tipo de coisa na minha vida. E olha que eu já fui jovem. E olha que eu já frequentei vários lugares também quando fui jovem. Era do tempo da discoteca. E era do tempo daquele oba-oba. E era do tempo de tudo. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre me guardou. Ele sempre me guardou da idolatria. Ele sempre me guardou de ser servo do demônio. Ele sempre me guardou de fazer aquilo que o demônio mais se agrada: mentir, roubar, prostituir, adulterar
que mais nós vamos? Jogar, e vamos fazer mais o quê? E vamos pro candomblé, e vamos pra Umbanda, e vamos pra Quimbanda, e vamos pro Sembanda, e a Exu, e a entidades, e a não sei o que abaixou agora. Eu mesmo tenho parentes que chegou na beira do mar. Eu falei assim, Jesus, meu Senhor, chegou na beira do mar, pisou nas ondas lá e começou a invocar, minha mãezinha, eu estou aqui, minha mãezinha, para te adorar, minha mãezinha Iemanjá, está repreendido em nome de Jesus. O que é isso? A renúncia que Jesus mandou, essa cruz que Jesus mandou você abandonar, chama-se renúncia. Você tem que renunciar a isso. Tem que renunciar à pornografia, sabia? Revista de pornografia, filme de pornografia. Sabia que uns dias atrás eu passei aqui na televisão aqui e estava me passando um negócio lá que parecia uma história elegante. Quando eu for ver, pornografia pura, vai tocando, vai trocando, vai mudando. Não põe aquilo na sua cabeça. Não deixa ser mais importante do que a palavra de Deus. Não deixa. Nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos TikTok, nós temos não sei o que, nós temos internet. Eu também tenho essas coisas aqui em casa, meus amados. Por que vocês acham que eu estou falando com vocês de como e para onde? E com quê? E com que condições? O Senhor Jesus tem nos dado essa condição. Meu amado, meu querido. Jesus fala de tantas coisas. Ele vinha vindo pelo caminho. Vinha vindo ele com seus discípulos. E aí ele teve fome. Fome? Como assim fome? Jesus tem fome? Claro que tem fome. Fome como eu, como você tem fome. De almoço, janta, café, sei lá, quantas vezes por dia ele fazia refeição. Mas ele tem fome, ele sentiu fome. Sentiu fome, ele avistou uma figueira. E ele falou, vou pegar um figo ali. E foi naquela figueira. E começou aquela figueira toda com aquelas folhagens verdes. Aquela folhagem, dava para ver de longe a figueira. Ele entrou ali no meio daquela figueira e começou a procurar figos. E sabe, e abria as folhas assim, e abrindo as folhagens assim. Mas cadê o figo? Cadê o figo? E não achou nenhum figo para comer. Ele falou assim, vai secar. Vai secar. Mas por quê? Porque ele não viu figo nela? Vai secar. A árvore que não der fruto, ela seca. Ela vai secar. Ela vai secar. Jesus ainda está com fome, viu? Ele está com fome de ver você realizado, de ver você abençoado. Ô, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Sabe por que eu estou usando essa boininha aqui? Já falei em outras gravações, né? Mas não custa nada repetir, porque talvez seja alguém que não tenha pegado. Eu passei por 2 cirurgias gravíssimas, abriram minha cabeça de um lado e do outro. E daqui na frente eu não tenho mais o osso da testa, foi retirado porque estava cheio de bactéria e pus. E era uma dor inflamável, uma dor latejante e constante. Nem morfina dava conta. Vamos operar. Vamos operar, pastor? Vamos operar sim, eu sou servo de Deus. Preciso operar? Vamos operar. Eu tenho essa condição de operar? Vocês falaram que essa operação é caríssima? Só no estrangeiro, sei lá. Mas vai operar? Mas o senhor quer operar? Eu quero. Tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. Vamos operar. Em nome de Jesus. É para isso que eu sou um pastor. Mas eu estava tão ruim que eu estava com a língua até embaraçosa. E aí o médico falou assim, o cirurgião, o neurologista, o que foi que ele falou mesmo? Minha mulher estava ali por perto, alguém mais estava ali por perto. Ele falou que é pastor. O quê? Ele é pastor? Ele é um pastor? E tá assim. Vamos cuidar dele. Vamos cuidar logo. Ele falou para assistente, anota aí, pastor José Aparecido, vamos cuidar, vamos correr. E faz isso, e faz aquilo, e faz um monte de exame, faz aquilo, e ressonância, e tomografia, e tudo aquilo. E viram que tinha um tumor do tamanho de um limão galego dentro da minha cabeça. A hora que o sangue batia ali, então o sangue parava ali, eu ia pro chão, estremelicando, sabe? Ataque epilético mesmo, convulsão, espumando a boca, e quase só dava um berro e caía. De qualquer jeito no chão, com a cara no chão, com a boca no chão, de qualquer jeito. Eu ia diretamente pro chão, só dava um berro e caía pro chão. Aí quem via eu estribuchando daquele jeito, ia falar assim, tem demônios. Como tem demônio? É um pastor, como é que tem demônios? É um pastor, é homem de Deus, como é que tem demônios? E ninguém sabia que era uma enfermidade gravíssima em mim. E era uma enfermidade gravíssima. E minha mulher só faltava a ponto de morrer. E pensando, todo mundo que olhava falava, tá morrendo, não vai nem tempo de chamar a ambulância. Tá morrendo, cadê o SAMU? Cadê não sei quem? Quando ia acordar, estava no hospital. Porque aí o sangue tinha pulado, aquele limão galego, aquele limão, sabe? Do tamanho do limão.
Então, vocês estão entendendo? E aí, quando o sangue pulava, que voltava a circulação normal, voltava ao normal. Mas até ele chegar lá de novo e bater de novo, eu ir pro chão de novo, meus irmãos. Então, não teve jeito, não. Teve que tirar esse tumor. E depois desse tumor, depois de 10 anos, quem diria eu, voltando para lá, intubação, anestesia geral, todo mundo de novo, para abrir a cabeça, tudo novamente, para poder ver uma infecção que me nasceu na testa e a testa só inchava. Foram ver, estava cheio de pus e bactéria. De onde veio isso? E eu lá que sei, mas Jesus é maravilhoso. E eu entrava sorrindo, e eu pregava nos quartos quando tinha oportunidade de dar uma saidinha, depois que saía do soro, e falava de Jesus, e falava do amor de Deus, e falava para aqueles que... Tinha um hospital que eu estava, tinha gente gravíssimo lá também, que ia fazer cada cirurgia terrível também. Mas eu tenho para mim que a mais grave parecia que era eu, entre aqueles que eu conhecia, sabe? Mas Jesus foi maravilhoso, porque eu dizia, Jesus é maravilhoso, mas o senhor não vai operar da cabeça? E eu vou operar da cabeça porque Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus. Então, meus amados, aí estamos nós. Então Jesus vai procurar o figo ali para se alimentar. E cadê figo? Não tem, só folhas. Você vai numa igreja aí, que nem eu já fui. Eu já preguei em igreja de 2.000 membros. Já preguei em igreja, já preguei em praças públicas. Já preguei em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Sou um pregador de rua também. E já preguei, e já falei do amor de Deus. Já falaram para mim, sai a fogo de palha. Esse rapaz aí não dura 3 dias nos caminhos do Senhor e logo logo ele está desviado de novo. Aconteceu uns desvios sim. Faz muito tempo, graças a Deus. Mas eu tive amigos que me apoiaram. Tive irmãos da fé, pastores, companheiros aí, obreiros de Deus, que vieram na minha casa e fazemos comunhão, e fomos para o monte, e oramos, e fomos todos juntos, e fizemos oração pela madrugada. Senhor, o teu servo, é eu mesmo que eles estão falando, Senhor. É para mim mesmo que eles estão intercedendo, Senhor. Senhor, ouve, quando tem alguém sofrendo, Deus está vendo, aleluia. Quando tem alguém chorando, Deus está vendo, aleluia. Quando tem alguém orando, intercedendo, Deus está ouvindo, glória a Jesus. E ele diz, eu sararei, eu tornarei a dar guarida, eu vou pôr esse varão de pé, porque esse varão aí é para minha obra. Sabe que jeito que Jesus veio buscar e salvar o perdido? Veio buscar e salvar o perdido através de mim, através de você. Fazendo como? Veio buscar o perdido andando com os meus pezinhos, porque é maravilhoso ver os pés daqueles que vêm sobre os montes para levar a palavra de Deus, usando os meus pés, minhas pernas, glórias a Deus, usando a minha boca, como está usando agora com vocês, usando meus ouvidos para ouvir as reclamações, as queixas, olhando os meus olhos para enxergar onde vocês estão, abençoando vocês com as minhas mãos, glórias a Deus, e amando a todos com o meu coração. Então Jesus que veio buscar e salvar o perdido, vai buscar e salvar o perdido através de mim, que sou uma carninha como você, mas ando no Espírito para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aproveito para mandar um abraço para minha amada filha, que é uma serva de Deus, e Deus tem usado ela demais, assim, na sua obra, né? Tem usado ela para dar testemunho para os médicos, tem usado ela para dar testemunho para os pastores, enfim, é uma bênção a minha filha. Tem para quem puxar, glória a Jesus, glória a Jesus, tem para quem puxar. Os meus filhos têm para quem puxar. Os meus filhos são homens de Deus, tem para quem puxar, glória a Jesus. Por que tem para quem puxar? Tem para quem puxar porque são árvores plantadas junto a ribeiros d'água, que crescem assim viçosas. Porque são heranças que o pai tem. São as heranças, essas heranças que Deus dá para o papai aqui, que já está com 64 aninhos. Então, isso aí, irmãos. Então, usa essa boina aqui para ir tentando fazer esse paliativo aqui, para não causar impacto, né, meus amados? Pastor, tá pregando aí, e essa testa aí, esse buraco na testa aqui, tiraram o osso, eu vou fazer o quê? E a barba por fazer, pastor? Não acostumo, não. Tem gilete aqui, tenho tudo, mas não deu, por causa daquele grosseiro que me nasceu aqui, que eu falei para vocês que não sabia o que era, mas já está detectado, já está tudo organizado, já estou tomando meus antibióticos, já está tudo saradinho. Glória a Jesus. Daqui a pouco eu vou lá fazer a barba, só estou esperando sair mais umas casquinhas aqui, tá bom? Bom, já esclareci até demais, tá bom? Louvado seja Deus. Tá certo? Então, aí vamos nós. Mas aí, vai ali naquela igreja grande, como eu já estive. Estive aqui no bairro da Saúde, aqui, na igreja apostólica Casa Firme. Sou amigo do pastor lá, sou amigo do apóstolo lá, que ele é árabe. E o Issam Al-Lauri, sou colega deles, são meus amigos, amigos de ministério, amigos da palavra.
Homem que tem a revelação de Deus também. Assim como sou amigo do pastor e apóstolo Edequim, que é lá da cidade de Rio Preto. Pesquisa ele aí. Pesquisa aí, Edequim Oliveira. Pesquisa aí no YouTube, aonde você queira aí. E vocês vão encontrar o pastor Edequim, do Ministério SOS Vida. Família Sagrada. Igreja da Família Sagrada. Procura aí. E vê quantos anos ele tem de ministério pastoral. Ele tem 47 anos de ministério pastoral. 47 anos que ele vem pregando a palavra. E é esses tipos de exemplos que eu sigo. É esses homens de Deus que eu sigo. Ouço, quando vou ouvir meu louvor, cadê o Zé de Paula? Cadê não sei quem? Eu sou homem de Deus. Cadê o pastor Ricardo Gondim? Cadê o pastor... Sabe, eu também ouço os pastores, eu tenho aqui o acesso à igreja deles, culto ao vivo aqui em casa, aqui, 43 polegadas, nós estamos assistindo aqui, né, assim, ó, o culto ao vivo, na hora ali, do jeito que está passando lá, que tá passando lá para os corpos presentes, está passando aqui para mim, aqui, pela internet, glória a Deus, e eu vejo todas as igrejas. Para vocês aí de Barra Bonita, quero mandar um forte abraço para todas as igrejas aí. Tenho ouvido você, viu, irmão Gideão? Pastor Gideão, né? Glórias a Deus, aí na Assembleia de Deus em Marcha, com o pastor José Pessoa, José Alves Pessoa, meu amigo, companheiro de jornada. Começamos junto, ele era evangelista, e eu um servinho de Deus, como sou até agora. Glória a Deus. Um pastor abençoado, homem perseverante, que tem uma obra linda lá na cidade. Também a Bethesda, também a Batista Filadélfia. São todos meus amigos, perguntem de mim. Diga quem sou eu. Pergunta para o pastor Leonardo Antunes, para o pastor Augusto Antunes. E não são só esses. Se eu fosse mencionar, listar nomes aqui, passaríamos o tempo sem pregar e falando só disso. Mas veja bem, Jesus é maravilhoso. Então chega lá nessa igreja linda, maravilhosa, aquele coral lindo, maravilhoso. Nossa, como canta bem. Nossa, não pode falar, tá? Como cantam, hein? Como canta bem, mas vai ver, só folhas. Mas cadê o fruto? Nosso círculo de oração, como ora, como bate o pé, e como sai rodopiando, e como isso, aquilo, e como berre, e como estende a mão, e como fala em línguas estranhas, e como isso, aquilo. Mas vai olhar direitinho ali, abrir e procurar, cadê os frutos? Só folhas e folhas. Olha, pastor, é bispo, mas já chegou o apostolado, mas nossa, como ganha almas. Ganha almas? Aonde que ganha almas? Ganha almas aonde? Quem ganha almas somos nós, os membros da igreja, que saímos por aí declarando a palavra de Deus para o nosso vizinho, para os nossos visitantes, para os nossos parentes. O pastor só sabe se apresentar bonitinho lá na frente do púlpito. Ou eu não sei disso. E diziam assim, deixa o pastor José Aparecido quietinho lá, porque dali ele não sai. O que ele vai fazer com meia dúzia de membros, 14 membros? O que é aquilo? O que ele pensa? E aquele programinha da rádio que ele faz, que ele apresenta um programa na rádio, programa denominado Ouvir para Triunfar. Eu mesmo coloquei o nome. Ouvir para Triunfar, com a graça de Deus. E quando foram fazer um levantamento, uma pesquisa, assim, para ver o índice de audiência, e não é que o programinha do pastorzinho José tinha maior audiência, tinha todos os programas, cada vez tinha 700, 800 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Sim, meus amados. Então, Jesus vem procurar e ele não acha só folhas, ele acha figo. Mas se ele achar só folha, cadê os frutos? Não tem, vai secar. E no outro dia passaram lá, os discípulos ficaram admirados. Senhor, mas secou mesmo a figueira? É claro que secou. Não dá fruto? Para que serve? Para cortar e jogar no fogo. Para que serve? Tem que dar frutos. Olha aquela jovem, como canta. Olha, que voz, como canta. Aqui na igreja, né? Mas vai lá procurar direitinho, para ver se tem frutos. Folhas e folhas. Olha, se eu tivesse oportunidade, eu já tive oportunidade, sabe? De falar a reportagem. Já falei para uma reportagem, mas sobre outro determinado assunto, que me cercaram lá na cidade de São Caetano.
e eu me deparei assim, saindo de uma loja, o senhor quer dar uma palavrinha aqui? Eu falei, sobre o quê? E aí falaram lá o assunto, então, eu dei 2, 3 palavras lá. Mas se eu tivesse oportunidade de falar para uma reportagem mesmo, que pudesse sair assim, numa televisão expansiva assim, eu falaria, sabe do quê? Sabe do quê? De uma pequena reunião celebrada no Monte da Galileia, de onde o Senhor Jesus Cristo deu ali as ordenanças, deu os mandamentos, deu ali os encaminhamentos, para que tudo isso pudesse acontecer nas nossas vidas, hoje, nas igrejas, ou por onde quer que nós tenhamos ouvido. Foi chamado, sabe como? A grande comissão de Jesus Cristo. Se esta grande comissão de Jesus Cristo não tivesse ocorrido, e se o Senhor Jesus não tivesse dado esses mandamentos, para depois os apóstolos passar para nós, meus amados irmãos, é certeza que eu, você, milhões e milhões de pessoas não poderiam estar experimentando o amor, o gozo, o perdão em Cristo Jesus pela salvação dos nossos pecados. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus falou, ide por todo mundo, ide batizando-os. Olha só o que ele falou: ide-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo a vocês eu tenho ordenado. Ensinando, amados. Tá vendo? Que maravilhoso é o nosso Jesus. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Rapaz passou ali e falou assim para mim: não é que fizeram uma macumba ali na esquina ali? Eu falei, mas daí, o que tem? Mas fizeram um negócio lá bem preparado lá, tem até galinha lá, tem até não sei o que, morto lá e não sei o que lá e não sei o que. Falei, o que você tem com isto? O que você tem com isto? Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, sabe aquele discípulo que reclinava no teu peito, assim com muito carinho? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, antes de eu continuar aqui, para vocês não perderem o fio da meada. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, eram todos jovens. Jovens, 15, 16, 17 anos, 18 anos, 19 anos. Era 20 anos no máximo, 22. Não, 20 anos no máximo. Eles não são aqueles velhos carecas, babudos, com aquele roupão que vocês verem pintados por aí. Eu também sou artista, eu sei desenhar também. Se eu quiser, eu faço um santo daquele. Uma vez eu desenhei dentro de uma igreja lá que eu dirigia, chamada Elos de Amor, Davi dando uma pedrada na cabeça do Golias, lá, assim na parede, estava estampado lá. E dizendo assim: você vem a mim com espadas, com escudo, com isso e aquilo, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu mesmo fiz o desenho lá, pela graça de Deus. Então não é difícil desenhar santo, não. Não é difícil desenhar a imagem do que a gente possa imaginar, não. Não é difícil. O difícil é falar de Jesus revelado. O difícil é falar dos apóstolos revelados para nós, de como eles eram, de como eles procediam, de quais eram as suas idades, de que famílias eles saíram. Onde está a palavra de Bartolomeu? Onde está a palavra de Natanael, que ninguém escuta falar? Cadê? Eles não eram apóstolos de Jesus? E onde está? Você não sabe. Mas o Senhor Deus tem dado por revelação àqueles que buscam e querem conhecimento da verdade. Tem dado. E Tiago? Por que Tiago não escreveu um evangelho, já que ele era o bispo da igreja? Dizem que é o apóstolo Paulo. Perdão. Diz que é o Pedro. Pedro que é a chave da igreja, que é sobre esta pedra, Pedro, tu que é pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, porque Pedro disse assim: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas quem te revelou foi o meu Pai Celestial, que te revelou isso, Simão Pedro. Ele cresceu, ele inchou, ele falou: os outros não sabem de nada, quem sabe é só eu. Daqui a pouquinho, não passou nem muito tempo, ele se cresceu naquela ousadia, e Jesus disse assim: importa que eu vá lá para Jerusalém, e ali eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque ali eu vou ser escarnecido, você isso, você aquilo, vou fazer isso, e fazer aquilo aqui, mais aquilo outro comigo. E Pedro chama ele do lado, e pega ele pro braço, se acha cheio da autoridade, e se acha que conhecia mais do que Jesus, e disse assim para Jesus: mestre, não digas isso nunca te acontecerá. Jesus olhou fitamente nos olhos dele e disse para ele, na frente de todo mundo: aparta-te de mim, Satanás. Você fala só do que a boca fala, como fala o homem. Você não sabe discernir as obras do Espírito. Aparta-te de mim, Satanás. Então, como pode ser? Como pode ser esse daí? A pedra da igreja. A pedra chama-se revelação. Jesus quis dizer:
Sobre a revelação que foi dada agora, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta revelação que eu sou Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, a revelação, não prevalecerá as portas do inferno. Se não tiver revelação, irmãos, você está ouvindo baboseira aí. Sinto muito. Ah, mas ele está interpretando a palavra. Está interpretando como? Interpretando desse jeito? Olha aqui, ó. Jesus tinha mais de 30 anos. Pedro também parecia que era mais velho porque já era até casado. Se tinha filhos ou filhas, não sei, a Bíblia não informa. Mas tinha sogra, então era casado. Então já tinha lá os seus 30 e poucos anos também. Então era. E os dois foram entrar em uma cidade. E tiveram que pagar ali uma taxa de imposto ali, sei lá, uma espécie de pedágio. E aí, Jesus falou se era lícito pagar. Nós nascemos aqui, nós somos daqui. Não devia só cobrar dos turistas, dos que vêm de fora? E como é que é esse negócio? E nós temos que pagar? É certo isso? Ele falou, eu também estou achando que não é certo, mas não é certo mesmo. Mas só que é o seguinte, para que nós não demos ocasião aí, para depois estar sentando a lenha de nós, mais do que já senta o pau. Então você vai lá no mar, lança sua linha com o anzol, vai pegar um peixe e vai abrir a boca desse peixe, de lá vai sair um dinheiro lá. Tem um nome esse dinheiro aí, sabe? Vai sair um dinheiro lá que vai ser o suficiente para pagar a minha e a sua estadia, nosso imposto. Então os demais discípulos eram bem jovenzinhos, de 20 anos para baixo não pagavam imposto. Ô, pastor, onde é que você arrumou isso daí? Que a gente não sabe disso. Vocês não sabem de muita coisa, meus irmãos? Vocês não sabem de muita coisa? Vão falar do ladrão da cruz e não sabem nem o posicionamento dos ladrões da cruz. Um estava posicionado de frente para o outro assim, irmãos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um de frente para o outro, cerca de 10, 15 metros cada um. É por isso que eles puderam ter diálogo. E a cruz de Jesus estava mais para trás, como se tivesse centralizado no meio, mas mais para trás também, uns 10 metros. Aí um virou a cabeça e diga, ei, tu pode salvar a todos. Por que você não salva a si mesmo e tira nós também dessa cruz e desce você dessa cruz? O outro que estava de frente com esse outro aqui. Um disse que chamava Dimas porque era o bom ladrão. E o outro que era o mau ladrão, não tinha nome não, pastor? Tinha, e eu vou falar para vocês, para depois você falar para o seu pastor aí. Chamava Gestas, o mau ladrão. Apesar que não tem bom ladrão, eles eram ladrão e assassinos. Eles estavam pregados lá, crucificados, a pena de morte máxima ali para eles. E outra, ai que foi quebrada a perna deles para adiantar a morte deles, porque depois era a festa lá da Páscoa e não sei o quê, e não podia ficar vendo aqueles homens ensanguentados pendurados lá no monte. Não. Então quebraram logo as pernas deles também para apressar a morte. Meus amigos, eles faziam um cordão de isolamento ali, no lugar da crucificação, os soldados romanos, faziam um isolamento para aquela multidão que veio lá assistir o espetáculo, não pudesse invadir ali. Só podia ter autorização de entrar para ver a execução, de pertinho, quem fosse parentes muito chegados, parentes muito próximos. Os ladrões não tinham parente próximo nenhum, não foi ninguém lá para ver a execução deles. Ainda bem que não foram, porque foi um massacre. Foi um berreiro, foi um griteiro, porque eles pegavam um porrete. Pensa num porrete. E quebrava a perna, quebrava baço, quebrava costela, quebrava clavícula, quebrava tudo, deixava todo mamulengo assim, e depois pregava eles na cruz e levantava. Aí permitiram que a mãe de Jesus entrasse. Quem é a senhora? Sua mãe dele. Então vem assistir a execução. E vem esse que está perto aí. É como se fosse filho meu. E depois Jesus confirmou que era filho mesmo. Mãe, mulher, esse aí teu filho. João, esse aí tua mãe. Jesus confirmou. Jesus pregou ali na cruz ainda para eles. Porque eles estavam bem próximos do local da execução. Só era permitido a entrada de parentes próximos. Parece que tinha Maria Madalena, parece que estava lá também. E tinha uma irmã de Maria, viu, que seria tia de Jesus. Mas onde você está arrancando tudo isso, pastor? Olha, da palavra de Deus. Da revelação. Louvado seja Deus. É por isso que a igreja do Senhor está edificada sobre a revelação. E as portas do inferno não podem prevalecer. Não pode. Não pode e também não vai. E tem muita gente que não sabia disso. Mas eu vejo nos filmes, vejo nos desenhos, vejo nos quadros, e as cruzes estão uma lá do lado cada uma, e assim, e nada disso. E depois eu falo alguma coisa que parece escandalizar a muitos, mas é a pura verdade. Os sentenciados à morte, principalmente os crucificados, eles eram despidos de toda a sua roupa. Não tem nada desse negócio de lençolzinho, não. De pôr na frente ali para tapar isso, aquilo.
Isso daí é porque os religiosos, alguns, né, de certo setor, que já é muito conhecido universalmente, e você sabia que a Igreja Católica, o nome dela é universal? Católica quer dizer universal. É por isso que o Edir Macedo não perdeu tempo e já colocou logo na universal. Porque, então, poderia ser chamado lá assim, ó. Igreja Católica, como é que é lá? Do Reino de Deus? Igreja Católica do Reino de Deus. Podia ser chamado isso, porque a universal quer dizer isso. Universal quer dizer católico. Católica, seja lá o que for. É um ajuntamento, um aglomeramento de pessoas. É isso que quer dizer. Ô pastor, mas você não se queima falando essas coisas? Eu vou me queimar porque eu sou pregador do evangelho, amigo. O que você quer que eu pregue? O que você quer que eu pregue? O Senhor vai dizer lá na carta, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo lá pelo 11 e 12, ele vai dizer que nós devemos estar aguardando e esperando a grande chegada, a grande volta do nosso Senhor Deus da glória. Deus de poder. Como que é esse negócio de estar esperando e aguardando? Esperando no sentido de santificação. E aguardando como? Aguardando no sentido de prontidão, de estar pronto. Esperando e aguardando. Vai ler lá. Vai ler lá. E não tem esse negócio de você ver essas enchentes e ver essas grandes, deslizamentos e essas coisas. O mundo vai acabar em água de novo. Não tem nada disso. É em fogo. O mundo vai acabar com fogo consumidor. Os elementos ardendo se desfarão. Está escrito tudo lá na segunda carta do capítulo 3 do apóstolo Pedro. Está tudo revelado ali. Mas muitos outros profetas já falaram disso. Está tudo revelado ali, meus amados. Está revelado, sim. Vai acabar. Mas Jesus está voltando mesmo? É claro que Jesus está voltando. Outro dia eu preguei que lá no capítulo 32 de Êxodo, 32 de Êxodo. Então eles disseram, cadê esse Moisés? Esse Moisés que subiu lá para o monte já faz 40 dias. E esse Moisés acabou. Isso aí não é nada. Esse homem que nos tirou lá da terra do Egito, isso aí não vai voltar mais aqui não, deve ter morrido. Olha como se trata um homem de Deus. Como se trata um ministro de Deus. Como se trata um pregador. Não é à toa que muitos estão pagando preço. Estão morrendo em seus próprios pecados. Porque olha como se trata um pregador. O pregador que anunciou para eles. O pregador que profetizou para ele. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. E nunca mais eles viram aqueles egípcios mesmo. Porque eles morreram tudo afogados no mar. Que profecia. Que profecia. Está lá em 14 de Êxodo. Que profecia. E agora desfizeram do homem de Deus. Ele não vai voltar aqui mais não. Ele não vai. E sabe o que eles propuseram fazer? Um bezerro, um ídolo, para lembrar os deuses do Egito. Nós temos que voltar para o Egito. Porque lá nós comia pepino, comia cebola, nós comia carne, comia nada. Eles comiam mingauzão, eles eram escravos. Eles eram escravos. E pisoteavam barros ali com palhas, para fazer tijolos, para fazer as edificações ali para o Egito. E eles pisavam aquilo ali com as pernas doendo, que não aguentavam mais. Toma-lhe chibatada, os seus algozes. Toma-lhe chibatada para apressar. O salário deles, o que era aí? O salário. Por falar de salário, vocês sabem de onde vem a palavra salário? A palavra salário vem do sal. Porque em alguma daquelas regiões lá era muito difícil sal. Então sal era um tempero muito precioso, como é até hoje em dia. Só que hoje nós temos até de sobra. A casa que não tem sal já passou da miséria. Está para lá do fundo da miséria. Mas a palavra salário vem do sal, porque alguns trabalhadores eram pagos em sal. Uma certa quantia para eles. Tá bom? Estamos esclarecidos esse ponto também. Mas aí Moisés desceu do monte. Moisés desceu do monte com as tábuas do testamento, com as tábuas da lei de Deus, que Deus escreveu com seu próprio dedo, e desceu de lá. E aí chegou perto, Josué estava esperando mais lá embaixo, porque um servo, um auxiliar deve ficar ali à espreita, à espera do pastor, à espera do pregador, à espera do mensageiro, à espera do enviado de Deus. É auxiliar, deve estar ali. E ele disse, ele não tem discernimento, que nem tem um servo de Deus. Ele ainda não tem esse discernimento. Ele disse, olha que barulhão. Está tendo guerra lá embaixo. Estão matando os nossos compatriotas lá. Estão matando os servos de Deus lá. Olha a guerra. Não é alarido de guerra, Josué. Isso aí não é alarido de guerra. Isso aí é festejo maligno.
Isso aí eles estão com adoração para algum demônio, José. Estão com adoração para algum demônio. E chegaram para Arão, a espécie do obreiro que ficou para substituir o pastor. Uma espécie de presbítero lá que não era qualificado. Pelo menos se mostrou que se rendeu facilmente. E foram sobre ele. E chegaram sobre ele. E falaram, olha aqui, Arão. Faz para nós um bezerro aqui. E faz isso aqui. E tem que fazer para nós. Faz para nós aqui um negócio aqui que nos sirva como Deus. Porque nós não temos mais Deus para adorar nenhum. Esse Moisés que falava alguma coisa sumiu. Não volta mais aqui não. Não volta mais aqui não. Então ele falou, tá bom, arranca os pendentes aí, arranca os anéis de ouro, os brincos, os colares. Eles tinham muito ouro, que eles tinham trazido lá do Egito. Tinham bastante ouro. E derreteram tudo aquilo ali, fizeram um bezerro, veja bem, de madeira. Não foi um bezerro assim, esqueci a palavra agora, me fugiu. Me fugiu assim. De ouro puro, sabe? Não foi. Foi feito de madeira e foi revestido, então, né? Revestido, folheado com ouro. Folheado com ouro, aquele bezerrão. Tanto é que depois puseram ele no fogo e ele virou cinza. Tá bom? Tá bom? Mas aí, olha o que houve. Eles começaram a dançar, a adorar e a se despirem. E começaram a se embriagar, sei lá onde arrumaram coisa para se embriagar, ficaram embriagados pelo espírito maligno, foram possessos. E homem olhava para uma velha e abraçava a velha, e moça olhava para um velho e abraçava o velho, e o homem abraçava outro homem, e mulher abraçava outra mulher, e foi aquele reboliço, uma prostituição terrível, uma carnificina geral, um pecado, um mau cheiro subindo nas narinas de Deus. Moisés viu aquilo, mandou-lhe as tábuas no chão e elas quebraram. E Moisés falou, aquele que é de Deus, aparta para cá. Aqueles que são desse demônio aí que fizeram aí, sei lá quem fez, aparta para cá. E você, Arão, o que aconteceu, Arão? O que aconteceu? Eles me forçaram, me obrigaram. E eu não tive outra saída, tive que fazer. E sabe que Arão ainda deu uma palavra, falando assim, olha aqui, povo, eis o Deus aqui que te tiraram da terra do Egito. Olha aqui que esse Arão fez. Vê se isso é obreiro. Se ele for obreiro, ele está precisando de alguém como eu, ou como você, para ir dar umas instruções para ele, seja lá onde ele estiver agora, seja na antecâmara do céu, ou seja na outra antecâmara lá, preparado para o juízo final. Porque Jesus vai dizer que ninguém subiu ao céu, a não ser ele que desceu de lá do céu, que é o Filho do Homem que está lá no céu. Jesus sempre esteve conosco e continua conosco. Ele está falando através de mim. Mas será, pastor, tem algumas coisas que você falou aí que não é de fácil aceitação. Não é de fácil aceitação, sabe por quê? Porque vocês estão, assim, tão desvirtuados, meus amados. Tão desvirtuados por tudo aquilo que estão ouvindo. Não vai dar mais tempo. Deus abençoe os meus amados irmãos, os meus amigos do interior, que estão me ouvindo. Agora, dia 9, eu vou estar na Vila Mariana. No Miolão de São Paulão. Tá bom? Moro em Santo André. Tá certo? Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Não dá tempo de falar tudo aquilo que é devido falar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, hein? Abração do pastor José. Ou Iosef, né? Ô pastor, mas o que é esse negócio de Iosef e José? Iosef e José é a mesma coisa, só está traduzido, tá bom? Valeu? Louvado seja Deus.